Olá, começa agora o Clipe Eletrônico pela TV Câmara de São Paulo e hoje nós vamos discutir a judicialização da saúde, que é a tentativa de obter por meio de ações judiciais acesso à saúde pública, medicamentos, exames, cirurgias ou tratamentos que os pacientes não conseguem ter acesso pelo SUS ou pelos planos privados. Os pedidos normalmente são feitos com base no direito fundamental de todo brasileiro à saúde. Nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, Dr. Silvio Eduardo Valente, que também é médico. Recebemos também a diretora de atendimento do PROCON de São Paulo, Alessandra Calabrese Pinto. E para completar a bancada, recebemos o Dr. Antônio Célio Camargo Moreno, superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal e membro da Associação Paulista de Medicina. E nós esperamos a sua participação. Envie sua pergunta ou comentário pelo telefone 3396-4944 ou em nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Câmara de São Paulo. Por que esse tema está sendo debatido ultimamente, nos últimos anos? O número de processos e o gasto dos governos com ações judiciais tem crescido tanto a nível federal quanto em estados e municípios. O total de condenações do estado de São Paulo, por exemplo, quase dobrou de 2010 para 2018. Passou de 9 para 18 mil. Quando é que essa prática começou? A partir da década de 1980, com a progressiva constitucionalização dos direitos sociais e as dificuldades do Estado em prover esses serviços efetivamente. O envelhecimento da população, a crise econômica e os cortes no orçamento da saúde contribuíram para o atual aumento dos casos. O que dizem os governos? O volume de ações judiciais crescente tem causado desequilíbrio nas contas. São gastos com valores altos para beneficiar poucos pacientes, despesas inesperadas que podem ameaçar políticas de saúde, já que o orçamento só prevê remédios incluídos na lista do SUS. Haveria aí distorções em algumas solicitações, por exemplo, em São Paulo já houve pedidos de itens como lenços umedecidos, colchão de solteiro e até remédio para cachorro. O que dizem os representantes dos pacientes? Os pacientes acionam a justiça por causa da demora na incorporação e oferta de tratamentos pelo SUS ou na análise de novos medicamentos pela Anvisa. O conceito de alto custo deve ser olhado do ponto de vista do paciente. Os pedidos são de remédios que já foram aprovados por agências de outros países, como a americana FDA. Decisão contrária poderia inviabilizar o acesso à saúde a pacientes pobres ou com doenças raras, por exemplo, cujo tratamento estaria disponível no exterior. Bem, vamos começar agora com uma questão que é o seguinte, gente. Se o paciente entra na justiça é porque existem falhas no sistema público de saúde do Brasil, né? Quais seriam essas falhas e como que elas acontecem? Deixo o livro para vocês. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. É uma honra estar aqui novamente na TV Câmara. Boa tarde também aos meus colegas de mesa, doutor Alessandro, doutor Moreno. Esse é um assunto muito importante. A gente acaba discutindo muito isso ao nível da OAB. Nós tivemos até recentemente, 2 semanas atrás, uma discussão que foi aberta à comunidade jurídica. Isso interessa muito o advogado, né? Eu sou médico e sou advogado, acabo vendo as coisas por 2 planos, vamos dizer assim. Mas o advogado é um instrumento pelo qual o paciente procura os seus direitos, né? E esses direitos realmente existem, né? Eles são catalogados, né? Estão bem firmados no artigo 196 da Constituição Federal e são complementados também pela Lei 8080 de 1990, que é a Lei do SUS. Ou seja, cada vez mais o paciente está consciente desses seus direitos. Ele vai procurar esses direitos, no que se chama hoje em dia de judicialização da saúde, por conta do ambiente jurídico, né? Por que acontece isso? Realmente existe uma falha no provimento de saúde, né? Tanto ao nível de SUS, né, que é o sistema público, quanto a nível do sistema particular. E veja que o sistema suplementar pertence ao SUS. A Constituição abre uma prerrogativa aos planos de saúde particulares para que, complementando a assistência global e universal do SUS, também preste assistência. Então, hoje a gente tem 30% da nossa população que tem planos privados e 70% que dependem exclusivamente do sistema público de saúde. E tudo isso engloba-se no que se chama de SUS. Há uma evidente insuficiência no provimento de saúde, né? Então, a gente vê isso a nível
de provimento de medicamentos, cirurgias, próteses, enfim, existe uma total insuficiência que leva o paciente ao sistema de judicialização, né? E uma particularidade, se a gente for comparar com a justiça em geral, né, a judicialização da saúde tem uma particularidade muito evidente. Não só o fato de mexer com vida, mas até por consequência disso, tem que ser rápida, né? Então, a nível do judiciário, você trabalha com o que se chama de liminares, né, que são as tutelas antecipadas. São ações onde você não vai ter um aprofundamento do judiciário muito grande, porque não vai haver tempo, né? A gente está mexendo com vida. Então, há que se ter uma rapidez no provimento. E o juiz, a gente vendo pelo lado do juiz, ele fica um pouco, às vezes, perdido nessa história, né? Porque o juiz, em geral, não é médico, né? A maior parte dos juízes não são médicos. E tem que lidar com uma situação de decisão que tem que ser rápida em questões que envolvem vida. Então, o próprio judiciário se sente muito inseguro nessa história, né? Para você ter uma ideia, 82% mais ou menos dessas ações são providas pelo judiciário. Existem distorções, como você falou, né? A gente pode até discutir isso ao longo do caminho aqui, né? Mas, de forma geral, a judicialização tem um lado muito positivo, que é tentar mexer nessa estrutura do SUS de forma que seja mais eficaz. Então, esse é o lado bom da judicialização. Alessandra, no PROCON, que tipos de demandas vocês recebem no dia a dia por lá? Boa tarde a todos, eu agradeço pelo convite em nome da Fundação PROCON, que é um tema que faz parte da vida de todos nós, porque todos somos consumidores. No PROCON, as nossas maiores demandas são negativa de cobertura, mudança na faixa etária, mudança abusiva de preço na faixa etária, demora de consultas e exames. E o que acontece? O que a gente menos consegue negociar é a questão da cobertura, porque existe um rol da ANS e nós, do consumidor, entendemos que é um rol mínimo e as operadoras entendem que é aquilo que elas têm que cumprir, só apenas. Só que, na verdade, quando o paciente vai ao médico, aquele exame pedido é porque ele está precisando, naquele momento, saber o que ele tem. E por isso que causa a judicialização, porque nós não conseguimos negociar isso com eles. Essa é a nossa maior demanda. Vocês têm dados lá no PROCON O que acontece? Atendimentos? A gente tem dados de atendimento, mas não dá para se basear nos nossos dados especificamente, porque, como o doutor falou, é questão de vida. Então, muitas vezes, nós temos um procedimento para ser respondido que não é tão rápido. É rápido, mas não é tão rápido, de 10, 15 dias. E a pessoa está precisando disso naquele momento. Então, ela vai, com certeza, entrar com uma liminar e pedir na justiça. Ela precisa imediatamente daquele procedimento. Então, muitas vezes, ela já tentou negociar com a operadora, ela não conseguiu, ela já até foi no PROCON, mas o caminho mesmo é judicial, que é de imediato. Doutor Antônio Moreno, muitas vezes o paciente consegue eliminar, mas, por exemplo, no caso de UTIs, né, porque ele precisa estar na UTI, consegue eliminar na justiça, mas não há vagas na UTI. E aí, como que o hospital faz? Como que vocês, médicos, fazem nesse momento? Bom, é evidente que uma decisão dessa, como o Silvio falou, o juiz não é médico, né? Eu não sei dizer como é que eu tiro um paciente que está precisando de uma UTI para pôr um que o juiz mandou. Isso não tem cabimento do ponto de vista profissional na área da saúde. O problema básico, como você falou, onde estão as falhas? E o Silvio colocou, é o subfinanciamento da saúde. Quer dizer, nós estamos com esta situação que nos últimos 40 anos a medicina evoluiu de tal maneira, ganhou qualidade, ganhou equipamentos, ganhou rotinas que não existiam há 40 anos atrás, bem um pouco antes da lei do SUS. E isso foi incorporado. Só que o Brasil é um país monstruoso, 206 milhões de pessoas. E o financiamento é o mesmo ao longo do tempo, ele não mudou. Então, enquanto eu não tenho recursos estruturais, por exemplo, mais espaços de UTI, eu não tenho recursos humanos, profissionais capacitados para executar
a medicina correta e não tenho o financiamento continuado para ampliar cada vez mais esses recursos, não tem nem dúvida que a população está crescendo, a população está vivendo mais, porque mesmo apesar de todas as dificuldades, ela está não ficando doente ou não morrendo antecipadamente, portanto ela tem uma sobrevida maior. Hoje nós já temos uma expectativa de vida de 74 anos, 75 anos, que é muito grande em relação a 40 anos atrás, que era 55, 60. E que deve subir ainda mais nos próximos anos. anos. Que deve subir ainda mais. Então, quando a gente olha tudo isso, eu lhe digo o seguinte, não adianta um juiz dar uma ordem de ter uma UTI, porque eu não tenho, isso é um leito físico, eu não posso criar uma UTI de imediato, eu não tenho essa condição. Então, eu tiro um para pôr o outro, nós médicos não cumprimos, porque eu não vou tirar esse para pôr esse. Então, é um grande problema. Então, cria-se um atrito, desgastes muito grandes, e no fim o paciente está no meio, né? A gente sabe, a gente entende, mas é uma situação complicada. Do mesmo jeito com cirurgias, do mesmo jeito que algum outro tratamento, que muitas vezes não está acontecendo porque eu não tenho a condição de fazer acontecer. Se você olhar lá na Amazônia, vocês acham que o SUS existe na Amazônia? Ele não existe na Amazônia. Os brasileiros que moram na Amazônia não têm o SUS, conceitualmente pleno, como temos em São Paulo, vocês concordam? É um exemplo. E aí como que faz, doutor? Como que faz? É o que eu digo. Um barco para descer até Manaus demora 15 dias. Impossível. Ou pegar um avião. Então, para vocês verem que a estrutura do Brasil é muito complexa. Então, nós médicos ficamos num meio de caminho com a judicialização e nós não temos nada a fazer, porque se eu não tenho uma UTI, eu não cumpro. E não tem que eu faça a gente cumprir. E cria-se um atrito. Gente, outro assunto importante dentro desse tema é o acesso aos medicamentos, né? Em muitos casos, o paciente quer ter acesso a um medicamento, muitas vezes esse medicamento não tem no sistema público, ou está em falta no sistema público, ou ele existe nos Estados Unidos ou em outra parte, né? A gente teve aí, por exemplo, muita gente começando a usar o canabidiol, por exemplo, né? Muita gente entrou na justiça. Como essa demanda é muito forte, como que o paciente deve proceder nesses casos? É válido, na opinião de vocês? O que vocês acham? Sim, é válido. É válido até pelo poder de informação que a população tem hoje, né? Então você pega, por exemplo, o canabidiol, que sabidamente é um medicamento muito eficaz em relação, por exemplo, a epilepsia com convulsões subentrantes, né? Aquelas convulsões que se repetem e não existe medicamento que controle isso. Então o canabidiol é uma opção interessante. Existe toda uma celeuma em torno disso, porque é um derivado da maconha, né? Mas existe um uso médico muito já aprovado pela medicina baseada em evidências, né? Então, você deu um exemplo bem interessante. Além desse, tem outros exemplos aí que vocês se lembram aí de outros medicamentos? Medicamentos na área reumatológica, por exemplo, né? E a gente vai falar um pouquinho também daqueles usos off-label, né, que a gente chama, né? Aqueles usos que não estão instituídos em bula, mas a medicina sabe que funciona, né? Então, isso, aí a gente entra num terreno bastante pantanoso, na verdade, né? Como que você vai entrar em face do judiciário se a literatura médica ainda está incipiente, né? Ainda está nebulosa? Mas, assim, a questão dos medicamentos, como que funciona? Você tem uma relação básica de medicamentos que o SUS cobre, isso se chama RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. Idealmente, esse RENAME deveria ser renovado com frequência, baseado nas novas descobertas, né? A gente tem pesquisas... O último RENAME é de que anos? Não, o RENAME é contínuo. Tá. Às vezes, um medicamento específico entra no RENAME. Tá. Então Ele é atualizado? É um medicamento oncológico que já se provou há algum tempo que é eficaz para câncer de mama, por exemplo, deixa eu ficar na minha área, que eu sou mastologista, para câncer de mama, e você o SUS incorpora essa cobertura, tá? Então entra no RENAME, entra na relação. A crítica que se faz é que ele é lento, o SUS é lento para incorporar alguns medicamentos. Então o que acontece? Se os médicos que estão atualizados, que estão
na lide diária, né, estudando e se atualizando, vem que o medicamento X é eficaz, o paciente vai saber disso, porque o próprio médico vai falar para o paciente. O paciente, sabedor disso, ele descobre também que não existe cobertura daquilo no SUS e entra na justiça. Então, isso é um caso bem evidente, né, de judicialização da saúde, que acontece tanto em nível SUS, como o que a doutora Alessandra comentou em relação aos planos de saúde, né? Vou colocar aqui a questão das próteses, enfim, de tratamentos em geral, mas os medicamentos são uma área muito sensível em relação a isso. Agora, tem uma outra história também, né? Eu vou lembrar algo trágico no nosso país aqui, que é a questão da fosfetanolamina, né? Muitos pacientes entraram na justiça... Para quem não sabe, em casa, a pílula do câncer. A chamada pílula do câncer. De pílula do câncer não tinha absolutamente nada e toda a comunidade médico-científica sabia disso, né? Mas houve muitas ações judiciais em relação especificamente à Universidade de São Paulo, que fabricava isso lá no laboratóriozinho do Instituto de Química, para que houvesse provimento da fosfetanolamina, que sabidamente, volta a frisar, não funcionava. Depois isso ficou patente por conta de um estudo no Instituto do Câncer, né, aqui de São Paulo. Mas veja que isso é uma distorção, né? Não era nem use off-label, né? Houve por conta de redes sociais, de se chamar de remédio da USP, droga do câncer, enfim, houve uma distorção total. E houve um gasto em relação a isso, né? Um gasto não só financeiro, mas também emocional, né? Dos médicos terem que provar que aquilo não funcionava e dos pacientes acreditarem no medicamento que não funcionava, né? Então, quando você fala em medicamento, Luciano, a gente tem que usar um filtro grande, né? E esse filtro tem que ser dado justamente pela comunidade científica. Doutor Antônio Moreno, quais são os riscos aí, aproveitando essa discussão, quais são os riscos aí de expor o paciente a medicamentos que ainda não foram liberados? Bom, nós precisamos lembrar o seguinte, nós estamos falando em judicialização, eu gostaria de lembrar que existe uma legislação para normatizar medicamentos. Então, nós temos dentro da lei, então é a lei que diz que para o produto ser introduzido no Rename, precisa estar passando pela toda a autorização da Anvisa e todos os seus procedimentos. Então, olha bem, a lei diz isso. Se a Anvisa, se todo o processo de aceitação do novo medicamento para entrar no uso rotineiro de um tratamento, ele é lento por quê? Porque você, embora tenha autorização nos Estados Unidos, embora tenha autorização no país de origem, né, nós não podemos, na nossa lei, aceitar ainda a introdução. Então, nós podemos estar, como o Silvio falou, atualizados no Congresso, mas eu tenho que cumprir a lei. Então, nós estamos cumprindo a lei. Eu volto a mostrar, às vezes as pessoas não entendem, existe uma lei. Então, se eu estou introduzindo um produto que pode ser que funcione em outro local, eu não tenho controle, eu não sou daquele país, eu não tenho nenhum... Não é porque foi aprovado num país que nós temos que ser obrigados a aprovar aqui. Ok? Não, deixa eu terminar. Se isso acontece, certo? Se isso acontecer, então nós não precisamos ter a Anvisa. Então ficamos com a lei americana, com a lei alemã, com a lei japonesa, que autoriza o produto, então nós trazemos para cá. É uma decisão. Só que a lei diz, primeiro tem que passar pela Anvisa. Aí, que significa o seguinte, vem a fosfetanolamina, certo? Que foi não foi a USP, Silvio, era um professor que fazia próprio, não era a USP. Sim, claro. Não era a USP, ele era professor da USP. Não podemos colocar a USP na jogada. Com certeza, longe de mim que eu também sou exatamente. espiando. E ele coloca aquilo e nós tínhamos que autorizar. Não, nós não tínhamos que autorizar, tínhamos que provar que era mentira. Então, por que outros produtos também não poderão ser impossíveis de ser corretamente aplicados na nossa farmacopeia brasileira? Então, a lei está sendo cumprida. Passou pela Anvisa, ela está autorizada. Não passou pela Anvisa, ainda não está autorizada. Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. Doutora Alessandra, e o PROCON no meio dessa polêmica toda? Como que fica? O PROCON, nós da Fundação da Defesa do Consumidor, temos uma visão de que o sistema está errado, entendeu? As operadoras,
deveriam investir em campanhas educativas de proteção à saúde, aos consumidores, para se prevenirem, para não ficarem doentes, e aos fornecedores de que realmente faça uma avaliação se aquilo que está sendo oferecido é de menor custo, entendeu? Uma conscientização mesma da população em geral. Nós temos essa visão para a cadeia dar certo. Agora, em questão de medicamento, não é a nossa área assim, específica, né? Uma área mais específica de médico. Então, a gente tem a visão de que tem que mudar o sistema mesmo e não implantar novos planos, novas... Você tocou num assunto importante que é a questão da prevenção, né? Prevenção ainda é o melhor remédio contra a judicialização da saúde, investir em prevenção? Se há muitos casos na justiça, é sinal de que o investimento em prevenção ainda poderia ser maior no Brasil hoje? Como é que vocês avaliam essa questão? Não, eu não faria a relação direta. Prevenção é obrigatória. Nós somos profissionais da saúde, não da doença. Então nós temos que entender que nós estamos aqui preparados para manter a saúde das pessoas. E no segundo momento eu estou preparado para recuperar a saúde das pessoas. Então, prevenção é obrigação de todos nós, profissionais e usuários, e pacientes, vamos dizer assim, né? Porque o uso do álcool está aí. As pessoas usam álcool, ficam com as suas cirroses ou sofrem os seus acidentes. Isso não, prevenção, quem é o culpado dessa prevenção? É a sociedade. Não é o plano de saúde, nem é o médico prevenir o álcool, por exemplo. Não, eu não sou a saúde que vai prevenir o álcool, só lembra. Mas quem vai prevenir o álcool? A sociedade. Aí ele sofre um acidente que é imprevisível, aí ele vai para o hospital para colocar várias próteses, né, várias placas, internação de 30, 40, 60 dias, altíssimo custo, mas ele não fez nada por ele. Concorda comigo? Às vezes a gente tem que lembrar o lado do usuário, que muitas vezes não faz. Então, prevenção é o usuário. Prevenção é o usuário. A judicialização não tem nada a ver com isso. A judicialização é assim, eu tenho que ofertar o que eu tenho de melhor para aquela pessoa, naquele momento, naquele lugar. Então, se eu estou aqui em São Paulo, onde eu tenho uma quantidade grande de recursos, eu tenho que trazer essa pessoa para os recursos que eu tenho, seja eles quais for, seja a sua saúde suplementar, seja sistema público ou até o privado, com altíssimo custo que ele tem. Mas aí não é judicialização, prevenção. Eu acho que judicialização é um ato e prevenção é fundamental para toda a cadeia da sociedade. Eu acho que prevenção a gente pode enxergar de várias formas, na verdade, né? Isso que você falou realmente é algo assim, em relação à sociedade ter comportamentos que evitem doenças. Perfeito, né? Mas na área médica você pode enxergar a prevenção também como exames diagnósticos, por exemplo, né? E se a gente pensa em judicialização, a gente pensa em custos, né? Então, vamos dar um exemplo para a gente tentar entender essa história, né? Nós poderíamos ter mais prevenção de câncer de colo uterino, por exemplo, no Brasil, ou de câncer de mama. Porém, uma grande parcela da população, como o Dr. Moreno falou, o SUS praticamente inexistente nos grotões do nosso país, né? Como é que você vai ter acesso a uma mamografia, por exemplo, lá nas comunidades ribeirinhas, por exemplo, né? Isso também é prevenção. Então, uma vez que você lida com um montante limitado de dinheiro, né, para a saúde pública, e realmente existe um montante limitado, você acaba afetando diretamente a prevenção de doenças, no sentido de que, se você detecta, por exemplo, um câncer de colo uterino, ou de mama, ou de estômago, ou de intestino, numa fase precoce, o custo para você ter a cura desse paciente vai ser muitíssimo menor do que, por exemplo, você deixar essa paciente com câncer de mama chegar no estádio 4, onde você vai ter que usar medicamentos caríssimos de última geração. Isso vai dar um custo enorme para o Estado. Você elimina a necessidade de sim, para o Estado ou para o plano de saúde, né? Então, veja que a gente tem que entender prevenção de uma forma muito variada até, né? Só para complementar, também a questão é que nós temos que educar a nossa população, e a gente educa com campanhas, entendeu? Eu acho isso muito importante, por mais que a nossa população é de muito baixa renda, né? As pessoas não são tão esclarecidas, nós somos, mas a grande maioria não tem esse esclarecimento. Então, nós temos que passar isso para a população com clareza, e são com campanhas educativas que nós podemos ajudar a população a se prevenir também, né?
E a gente está lidando, assim, judicialização parece, não é de forma nenhuma um assunto acadêmico, de forma nenhuma, porque isso gira, se diz, né, que isso gira em torno de 7 bilhões de reais de custo ano, se você for pegar União, estados e municípios. Só que no estado de São Paulo, segundo aí o ex-secretário de Saúde, né, geraria 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 de custo ano. Quer dizer, se você for pegar isso nas 3 esferas, incluindo todos os estados e todos os municípios, parece que está no montante de 7 bilhões de reais por ano, né? Então, como lidar com essa história, né? Alguns países, né, não existe fórmula mágica, obviamente, né, mas alguns países onde a saúde funciona melhor, vamos pegar aí Canadá, por exemplo. Que é um país que tem uma população bem menor do que a nossa. Bem menor que a nossa, com certeza. E é um país mais rico, né? Mas também eles sabem usar melhor o dinheiro do que a gente usa, né? Não se perde nos escaninhos aí, que a gente sabe muito bem que tem vindo à baila mais recentemente, né? Mas vamos pegar alguns países da Europa ou Canadá. Como que funciona? Você tem um rol também de medicamentos e de procedimentos, né? Esse rol é atualizado de uma forma mais ágil do que a nossa, né? Porque é uma medicina dita um pouco mais socializada até. O que sair daquilo não é provido. Então, é simples assim. Isso acaba diminuindo a chance de judicialização. Porque assim, se você tem um sistema que é não totalmente, mas em grande parte, não funciona, e você tem uma sociedade que litiga contra aquilo e ganha, você acaba criando uma sistemática de judicialização. Já nesses países você tem uma medicina que na base funciona muito bem, e as coisas que são muito assim, extraordinárias acabam não sendo providas. Então você não tem tanta judicialização nesses países, e muito menos. Agora, falando um pouco saindo um pouco do SUS e indo para os planos de saúde, né? Recentemente a gente teve aí uma polêmica em relação à cobrança de franquia, o governo anunciou a cobrança, né, a possibilidade de cobrança de franquia de planos de saúde. Vamos conferir agora a opinião de quem usa os planos de saúde e também de entidades que trabalham aí na defesa do consumidor e da área médica sobre a cobrança de franquias. Vamos ver a reportagem. Dona Eni tem lúpus e usa muito plano de saúde. A aposentada descobriu a doença, que é crônica, há 32 anos e está preocupada. Ela pode ter um gasto extra. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar pretende criar novas regras para os planos de saúde e estabelecer o sistema de franquias. O primeiro momento é assustador, né? Porque, bem na verdade, ainda não está uma coisa bem esclarecida, né? Então, as dúvidas são muitas, né? Então, como que vai ficar o nosso tratamento de quem precisa estar periodicamente dentro de um hospital, né? Em questão de exame e de consultas, né? No meu caso, eu sou assistida por 3 tipos de ambulatório, então, quer dizer, 3 médicos. Então, se isso vir a acontecer, né, eu não tenho condições financeiras para arcar com essa despesa. A previsão é de que a medida comece a valer no segundo semestre de 2018. Com isso, planos e operadoras poderão cobrar franquias dos segurados, uma medida que deve atingir principalmente pacientes com doenças crônicas. Tanto a franquia quanto a coparticipação são mecanismos para fazer o consumidor usar menos o plano. Quando o consumidor ele é jovem, né, isso não afeta tanto. Agora, quando ele necessita de assistência constante, quando ele tem algum problema agudo, um problema crônico, idosos, a medida acaba afetando muito mais, porque a pessoa perde a previsibilidade do que ela está pagando. Se você tem acumulação de coparticipação em franquia no mesmo plano ainda, é pior ainda. Isso é uma barbaridade, um absurdo, certo? É uma extorsão no povo brasileiro e eu estou aqui porque eu sou contra isso e quero apoiar não só a derrota dessa proposta, como também a ampliação e a dignidade do Sistema Único de Saúde do SUS no Brasil.
Entidades de defesa do consumidor e de saúde são contra a mudança nos planos e a criação da franquia. Uma das consequências seria o aumento do endividamento dos usuários. O consumidor, além de pagar o plano de saúde, ele vai ter que custear integralmente alguns procedimentos e parte de alguns procedimentos. Então, o consumidor, muitas vezes, ele vai retardar o tratamento da sua saúde, ele vai na contramão da prevenção da saúde, que é o que todo mundo prega, ele vai agravar o estado de saúde dele, ou para tratar a saúde, ele pode ter, inclusive, que se endividar. A Associação Paulista de Medicina critica a medida e prevê ações na justiça contra as franquias. Em primeiro lugar, nós esperamos o bom senso da diretoria colegiada e que possa retroceder a tempo diante de todas as evidências que foram colocadas dos riscos que isso representam aos nossos pacientes. No entanto, sempre as medidas jurídicas devem ser consideradas. E, deste ponto de vista, a Associação Paulista de Medicina está mantendo um estreito relacionamento com o Ministério Público, com os órgãos de defesa do consumidor, com a OAB, enfim, com todos os segmentos que poderão encontrar um dispositivo jurídico que possa se confrontar com esta medida. Pois é, pessoal, como é que vocês entendem essa questão das franquias? Vale? É válido? Nós da Fundação somos totalmente contra isso. A Maria, que deu a entrevista, sabe bem, fala muito bem da saúde. Só complementando, realmente as pessoas podem se endividar, ter a negativa do nome e até perder bens. E isso com certeza vai para a justiça, fato. Aí a pessoa vai para o SUS, porque não vai conseguir pagar a saúde, e o SUS que já está cheio, vai ficar mais lotado ainda. Somos totalmente contra esse plano de franquia, porque, inclusive, é como você pagar uma franquia de carro. Vai ser estipulado, a hora que você for assinar o contrato, o valor de franquia. Até aquele valor é o consumidor que vai pagar. A partir dali é que a operadora vai começar a pagar. Só que você já paga uma mensalidade, você já tem esse custo fixo mensal na sua vida. E você não sabe quando você vai ficar doente, né? E aí você não sabe também quanto você vai gastar com isso, causando endividamento da população, com certeza. Doutor Silvio, isso pode ser motivo de aumentar ainda mais ações na justiça? Não tenha dúvida, né? Eu acho que é uma norma extremamente perversa para o usuário, né? E vem na linha do que a gente percebe em relação a... O que acontece no Brasil, na verdade, é assim, se você for lá para trás, na época que os planos de saúde cresceram no Brasil, a época da inflação, né? Eles tinham um lucro muito grande, né? Sim. Depois da queda da inflação, realmente eles tiveram um baque, né? E tomaram medidas protetivas para manterem os seus lucros por conta dessa diminuição de lucratividade. Isso é a etapa final, né? Você tentar terceirizar um custo para o usuário diretamente, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, e parece, né, que tem um lobby muito grande no Legislativo da Câmara dos Deputados e do Senado por conta dos planos de saúde, né? A gente sabe disso. Tanto é que isso é uma prova, né, dessa história, né, o fato dessa norma absurda. Mas a lei dos planos de saúde, ela foi muito protetiva, realmente, em relação ao usuário. E o que os planos de saúde fizeram? Eles transformaram o usuário de pessoa física em pessoa, só começaram a vender pessoa jurídica, planos para pessoa jurídica, que no qual não é regulamentado, não incide a lei em cima de plano para pessoa jurídica. Hoje, assim, acho que, não sei se a doutora tem esse dado, mas acho que mais de 90% dos usuários de planos de saúde são vinculados a pessoas jurídicas, Sim. Ou seja, ao arrepio da lei. A lei dos planos de saúde, que foi uma lei muito bem estruturada nesse sentido, não protege 90% dos usuários em relação a aumentos, a quebra de contrato, enfim. Então, isso é o ponto final nessa história, né? O que falta agora, né? E tem um dado importantíssimo. Nós podemos dividir o custeio da saúde em 3 grupos. O grupo que se custeia particularmente a sua renda, ele tira o seu dinheiro e decide como ele vai cuidar da sua saúde. O outro custeio é do SUS,
que é o custeio de 206 milhões de brasileiros através dos seus impostos e faz a arrecadação do Tesouro para custear o SUS. O terceiro custeio é o que o Silvio falou, das empresas jurídicas, né, que põem os seus funcionários num plano de saúde. Apenas 10% ele é individual, um plano de saúde individual. Então ele tem pouca representatividade. Claro que esse, como a Alessandra falou, vai ficar muito vulnerável. Mas eu gostaria de lembrar que o plano das empresas, ele não é pago pelas empresas. Ele não é pago pelo funcionário. Ele é pago pelo consumidor final da empresa. Porque a empresa coloca o custo do sistema de saúde dos seus funcionários no seu custo do produto. Então, quando eu for comprar um sorvete, eu estou pagando o plano de saúde da empresa do sorvete. Então, é muito importante entender que o custeio desses 90% dos jurídicos, como o Silvio falou, ele é da sociedade que consome. Então, no momento em que nós estamos pensando que é um plano particular de empresa, ele não é. Ele é um plano é um segundo custeio de 206 milhões de pessoas que estão mais ou menos ali custeando 40, 45 milhões de brasileiros que têm esse plano. Então, senhores, no momento em que nós colocarmos esta franquia, quando a Associação Paulista de Medicina é totalmente contra esta norma, nós estaremos tributando, porque eu já pago o plano como pessoa física, como consumidor final, certo? Eu pago o SUS e eu individualmente vou pagar um terceiro complemento com essa franquia. Isto é uma irresponsabilidade social querer colocar dentro do sistema de saúde este custeio de franquia. Isto não pode continuar, isso tem que parar, isso tem que ser abortado em nível político e institucional. Porque isso não pode, o SUS não vai conseguir acomodar, porque na hora em que, se hoje temos 40, 45 milhões de pessoas, se 10 a 20% dessas pessoas não conseguirão fazer o pagamento da franquia, elas irão bater na porta do SUS. E se eu colocar mais 10, 15 milhões de brasileiros na porta do SUS, eu vou ter que ampliar o custeio no Tesouro, de recursos do Tesouro, para bancar mais 10, 15 milhões de pessoas que estão sendo malemar bancados pelo sistema suplementar. Então é muito importante entender um pouco por esse caminho. É uma tributação irresponsável dessas empresas de seguro. Como o Silvio falou, maximizando os seus custos, como sempre maximizaram na época da inflação, com ganhos financeiros em cima de todo o sistema de atendimento à saúde. Só para complementar, eu acho que é uma tendência que hoje eles já vendem planos PJ, porque para a operadora não é interessante vender plano pessoa física, porque tem uma regulamentação em questão de aumento e cancelamento. Então, eles não têm esse interesse. Então, quando eles vendem, ou é um preço menor, só que com uma quantidade muito restrita de hospitais e laboratórios, ou o preço é muito alto e aí grande parte da população não tem condição de pagar. E aí isso pode causar a operadora pode não ter nem vontade mais de vender plano da pessoa jurídica, entrar só com a franquia. Então, isso é muito sério. Dando custos altíssimos para cancelar um plano porque não tem regulamentação, né? Plano deficitário. Então, eles aumentam, põem um custo lá em cima, as instituições, as empresas não querem fazer uma renovação, eles suspendem e acabou. Quer dizer, se a empresa bancar, sim, se a empresa não bancar, está suspenso e você está para o SUS. Certo. Queria agradecer a presença de vocês e chamar já para as considerações finais, falando da seguinte questão. A saúde é um direito de todos, né? Garantido aí pela Constituição de 88, Constituição que está completando 30 anos, agora em 2018, junto com o SUS, né? E eu queria que vocês analisassem aí o lado positivo hoje desse sistema amplo e restrito para a população brasileira. A gente não tem no mundo país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha uma saúde ampla e restrita para atender essa quantidade de gente que a gente tem no Brasil. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí sobre a judicialização, sobre o SUS, enfim, sobre o direito à saúde no Brasil hoje em dia.
Eu vou lembrar uma decisão, eu acho que a gente vai ficar muito na mão do judiciário, né? Já que o nosso legislador federal está sendo, e o executivo também está sendo insuficiente, né? O STF vai ter que se mexer em relação a isso. Teve uma decisão do ministro Celso de Mello de 2011, que ele usou a elaboração jurídica do mínimo existencial. O mínimo existencial é aquilo que a pessoa precisa para sobreviver, né? Então, assim, a gente falou um pouco de distorções aqui, né? A pessoa exige marca de fralda, né? Por conta de ação judicial, até marca de medicamento, quando você tem o genérico que supre com a mesma eficácia, né? Mas o mínimo existencial é aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. E não dá para arredar a pé disso, né? E a gente pensa em medicamento, em cirurgia, em tratamento, em diagnóstico, tudo isso faz parte do mínimo existencial. É a alimentação e a saúde, a pessoa precisa disso para sobreviver, né? Então, acho que o foco tem que ser nisso. Eu espero que o judiciário se mova realmente em relação a esse provimento. Eu agradeço aqui o convite novamente, Luciano, e agradeço aos colegas. Acho que foi uma discussão bem interessante. Doutora Alessandra, rapidamente, Nós, suas considerações. Da Fundação, acreditamos que nas campanhas que eu já te disse, né? E as agências têm que regular, têm que fiscalizar melhor o que está acontecendo, né? As agências deveriam ser as primeiras a querer a melhora nesse sentido, né? Eu acho que elas não estão fazendo muito bem o papel que elas deveriam estar fazendo. Doutor Moreno? Eu gostaria, como você falou, a Constituição, que é a nossa lei maior, tem 30 anos. A lei do SUS é de 90, tem 28 anos. Só que esqueceram nesse meio tempo da coisa chamada correto financiamento. Não existe um financiamento adequado, correto, continuado para que os investimentos aconteçam. Então, ter uma lei e não ter o complemento da lei, que é como financiar isto, nos está levando a este contingente, que eu, olhando mais alguns 10, 15 anos, eu vou dizer, nós estaremos num colapso social, porque a nossa população está envelhecendo, a nossa população está vivendo mais, apesar de todas as críticas ao Sistema Único de Saúde, que eu digo que funciona, apesar de todas as críticas, o Sistema Único de Saúde, ele funciona, ele está vivo há 28 anos, porque tem profissionais que conduzem esse sistema, mas, olhando lá para frente, ele não terá sustentação financeira para o contingente de pessoas que demandarão doenças pela posição de 70, 75 anos de idade, são doenças de altíssimo custo, ele não estará suficientemente financiado para sustentar-se. É um problema que a sociedade precisa ver lá na frente, não é só olhar agora. Agora é a cuidar de quem está doente hoje, mas daqui 10, 15 anos, que seremos nós, né? Seremos nós que estaremos lá, nós estaremos muito difíceis no nosso tempo dali para frente. Muito obrigado pela participação de vocês três. Obrigado a você que nos acompanhou neste clipe em eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.